A escuridão circunda todo o castelo, onde nosso herói está pronto para enfrentar seu maior adversário, mas sua mão está rasgada junto com sua espada sagrada. O rei demônio ri histericamente, zombando disso. Para derrotá-lo, o demônio mais forte deste mundo, ele deve ganhar um troféu ou algo assim, algo que ele pode se sentir orgulhoso. Mas o herói apenas aperta os dentes com frustração. Afinal, agora está faltando um braço e não tem homem para curar. O demônio também deve estar tão exausto. No entanto, para sua surpresa, a besta infernal sorri e diz para ele ser feliz, porque ele lhe considera uma reencarnação épica. O demônio se joga em direção ao nosso herói, dizendo a ele que ele renascerá como um monstro como ele. O sangue joga seu rosto, encharcando-o, e assim, a escuridão começa a embrulhá-lo e a luz desaparece de seus olhos. 16 anos após a derrota do demônio, um rebanho de orcs enfrenta 100 pés gigantescos. Sem inseticida manual, eles só podem matar espadas. Eles tentam ser encorajados, zombando um do outro se forem realmente membros do orgulhoso guarda de Ogra, mas uma figura misteriosa é jogada do topo de 100 pés e destrói o crânio com um punho em chamas. Essa figura misteriosa era o herói outrora célebre, agora reencarnado como um monstro, como filha de um ogresso, a parte mestizada do rei se ele começar em dois com apenas um golpe. Os outros ogros não podem acreditar que essa garota solteira derrotou 100 pés de soco. Mas eu também não gosto de magia, porque a magia deveria ser uma bengala para os fracos. Eles amaldiçoam os usuários de magia e o líder orco chama Rama. Rama caminha nervosamente em direção ao principal orco e ele agarra seu pescoço, levantando-a. O orco late que não é sua conta, mesmo chamando de sangue sujo. Como se atreve a roubar sua presa, quando ele realmente acabou de salvar a pele de se tornar alimento para insetos? A orco sorri, pensando em esmagar seu rosto e talvez até endireitar aquele nariz minúsculo. Os outros orcs celebram um novo nariz Rama. Quando a orco está prestes a dar a ele aquele arranjo gratuito, um olhar sombrio em seu rosto o impede. Todo mundo congela, se perguntando o que a grande orco está esperando. Isso amaldiçoa, percebendo que ele não tem outra opção para seguir em frente, mas uma orco misteriosa é jogada sobre ele e diz a ele que eles são suficientes. Todo mundo olha para a senhorita. Meio aos outros orcs que alguns humanos entraram na cidade e devem revê-la. Quando Rama se prepara para se aposentar, Mel diz para acompanhá-lo, já que o chefe está ligando para ela. Nas profundezas das montanhas monstros, há uma vila de ogros e os monstros menores também se encontram sob seus banners, alguns até sendo escravos humanos. Um dos escravos humanos chama Rama, acreditando que ele também é humano. Mi se pergunta o que ele está olhando, sendo um mestiço. Você pensa em libertar os seres humanos por amor? Rama percebe que, mesmo que os libertar, ele os condenará. A questão com os mestiços é que, às vezes, um ogresso dá à luz uma criança que parece humana, e esse é o seu caso. Normalmente, os mestiços são fracos e apenas sobrevivem alguns dias ou anos. No entanto, graças à sua vida passada como herói, seu treinamento atual e a ajuda de uma certa pessoa, ele conseguiu viver bem até hoje. Além disso, os ogros procuram apenas tentar. Eles entram no palácio e estão mais imponentes do que nunca. E o chefe é a pessoa mais poderosa da vila. Sua palavra é absoluta. O chefe pede desculpas por chamá-la. Rama se lembra de ter sido assediado a vida toda, a ponto de ficar sem sangue ou fluxo e à beira da morte. Quando o chefe apareceu e estendeu uma mão de bondade, ele foi o único que nunca prestou atenção ao seu status de mestiço, reconhecendo apenas suas habilidades, mesmo nomeando a cabeça da guarda e dando-lhe um sobrenome que significa glorioso para ela. Rama se inclina respeitosamente, imaginando por que ele a convocou. O chefe diz para ele deixar a vila e se tornar o demônio. Isso afeta isso. Afinal, ela matou o último em sua vida passada. Você quer mais detalhes? O chefe explica que 16 anos se passaram desde o último demônio. Suas forças se recuperaram. Agora, o novo demônio será escolhido e muitas corridas estão se reunindo. Naturalmente, eles foram escolhidos como uma raça para competir e Rama será seu representante. Rama não pode acreditar no que ele ouve. O demônio que ele derrotou, que a amaldiçoou. O chefe explica que ela é diferente e que pensou em colocá-la no comando do guarda para ajudá-la a melhorar com os outros. Rama se pergunta se sua presença é um incômodo, mas o chefe se vira para sair, dizendo que ela sairá e que é definitiva. Se suas ordens são, então é praticamente uma sentença de morte. Então Rama faz a única coisa sensata. Ele embala suas coisas, prepare. Quando está prestes a sair,
o orco zangado aparece antes e pergunta se ele está tentando escapar. Ele se importa pouco se tornar uma dama demoníaca, mas se ele planeja sair, eles devem consertar contas entre eles. Rama não entende o que ele se refere, mas grita com fúria que ele só quer provar o temperamento. Veja quem é adequado para liderar a guarda. Rama simplesmente lhe dá a posição, dizendo que ele o nomeia um novo guarda. Mas o bate sua espada com raiva, dizendo que ele não aceitará. Ele o levará à força, em um duelo. Quando sua espada incha, Rama desvia o olhar, altruísta. Mas ele também percebe que o escravo de antes está em perigo. Resgate-a aí, exatamente quando Gibo está prestes a decapitá-la. Ela olha para ela por cima do ombro com uma luz perigosa queimando em seus olhos. De acordo com a tradição ogra, o respeito é conquistado pela força, e Rama derrotou Gibo repetidamente. Não é incomum ele a montar. Gibo joga sua espada, mas falha para um cabelo. Rama diz ao escravo para se esconder e Gibo está prestes a colapso quando ele percebe que desta vez ela está falando sério. Rama pega sua espada e finalmente está prestes a enfrentar. Gibo lança o primeiro ataque, mas Rama o bloqueia. Eu teria voado se não tivesse o guarda levantado. Ele desencadeia outro golpe devastador, mas sua técnica carece de refinamento e só tem força bruta para trás. Ela para o golpe novamente e Gibo grita com ela como uma orca mestiço, meia costura. Ele também jura por sua honra que alguém como ela nunca o derrote. Lembre-se de como Rama derrubou um rebanho de lobisomens sozinho. Da mesma forma, Gibo está em uma poça de seu próprio sangue. Rama diz para ele parar de ser patético. Ele usa sua magia de cura e se vira para sair, dizendo que, se sua cura não se dívida com ela, isso a ajudará muito. Ele se lembra, furioso, por ter gritado que não pagaria nada. Ele também se lembra quando o rei nomeou o chefe da guarda Rama, embora muitos não tenham aceitado seu título de mestiço. Lembre-se de seus colegas de classe incentivando-o, dizendo a ele que ele deveria ter sido ele, não ela. E ele também se lembra de silenciá-los atingindo sua bebida fortemente. Suas vozes o estavam enlouquecendo. E o mais irritante foi que Rama estava no topo de um pedestal. No presente, Rama se esquiva facilmente o golpe. Ele admite que Rama sempre foi forte. E de repente ela percebe que ele a menospreza o tempo todo. Então, por que você quer ficar doce agora? Ele explica que não podia aceitar que um Midf era mais forte que ele, um sangue puro. E ele nunca quis reconhecê-la por ser mestiço, mas sua força está fora deste mundo, então por que ela sofreu por ser? Ele se levanta e diz que deixará o posto de guarda aberto. Se ela não reivindicar em 5 anos, ele o levará e deve pelo menos. De repente, quer colidir com Brent e ela olha para ele como se ele tivesse enlouquecido. Cabel tem mais ambição do que Mark Zuckerberg. Lembre-se de Rama desafiando-o quando criança e como ela só queria ignorá-lo, mas ele sempre tentava chamar sua atenção, interrompendo suas tarefas e arrastando-a para os desafios. Embora tenha insultado, ele foi o único que a desafiou repetidamente. E é por isso que devo lhe dar um pouco de respeito. Rama começa a tremer de alegria e diz a Cabel que eles o deixarão em uma gravata. Eles colidem com os punhos e nunca pensaram que se entenderiam. Sentindo-se afortunado por chegar a uma conclusão pacífica antes de sua partida, ele coloca sua equipe e esconde os chifres. Depois de se despedir de Gibo, o escravo confia em seu parceiro. Afinal, ele quer se misturar entre os seres humanos e usar o equipamento adequado, porque houve uma saturação de aventureiros nessa área. Eles não querem problemas. Eles alertam que, perto da base da montanha, há alguém que sabe lutar contra um jovem com armadura de prata e tenha cuidado para que ela se pergunta se for um cavaleiro ou algo assim e se for, então ela deve ficar longe dele no final. Ele não consegue encontrar o chefe antes de sair. O conselheiro pergunta ao chefe se ele tem certeza de que Rama será o próximo chefe. Ele se vira, olha para o pequeno escravo e diz que a vila é muito pequena, que seu crescimento seria limitado. Destina-se a grandes coisas e não pode acreditar que derrotou o KBO com tanta facilidade. Se eles falam sobre força bruta, ele é o mais forte entre os jovens. Mas Rama é muito poderoso. Se fosse seu inimigo, eles já seriam reduzidos a tocino. Mesmo assim, ele continua a esconder sua verdadeira força e não pode medir o quão forte é realmente. Talvez eu possa voar pelos céus e sentar no trono do demônio. Enquanto isso, o príncipe azul se perguntando por que ele se separou dos outros aventureiros. Acontece que Rama, em vez de ficar longe do paladino, colidiu com ele e agora é seu companheiro de viagem. O primeiro tipo com o qual corre depois de deixar a vila acaba sendo mais formidável.
Depois de sair, ele é o primeiro humano que encontra e amaldiçoa seu destino por ter encontrado ele, embora ele tivesse acabado de 15 nascer horas atrás. Um dia antes estava bastante agitado e ela apenas adormeceu. Afinal, a luta com Cabel a deixou exausta. Ele planejava seguir o caminho humano para seu destino e também estava curioso sobre como as pessoas vivem hoje. Se falarmos sobre assentamentos humanos, eles têm uma barreira para manter os monstros afastados e os ogros não podem descer a eles. Mas ele tem certeza de que sua aparência revelaria que ele é um monstro, embora ele seja um pouco problemático se ainda estiver meio dormindo. Ela boceja forte e decide tirar uma soneca. Afinal, você saberá imediatamente se alguém aparecer, porque conhece bem as montanhas. O tempo passa e de repente, alertado pela presença de alguém, acontece que é o Príncipe Azul, feliz em vê-la ainda viva. Ela se pergunta por que não conseguiu sentir sua presença. Talvez seja o mesmo que Maia falou. Olhe para sua armadura prateada e, embora ele não seja um ogro, ele é muito peito. Parece 18 e parece bastante amigável. Ela se pergunta em silêncio se realmente parecia morta. O homem sorri, dizendo que ninguém normalmente dormia no meio do território ogro, então era isso que ele assumiu. Rama aceita a explicação e desvia o olhar, nervoso. Não deve ser deixado para trás uma pessoa comum. Mas você precisa agir com calma e não parecer suspeito. O Príncipe Azul tem a energia de um detrever dourado. Ele sorri e aprecia sua ajuda porque se separou dos outros aventureiros. Ela se pergunta que traz isso para as montanhas. Ele diz que foi apenas coincidência. Havia um plano para reunir uma grande força e acabar com os ogros, e ele estava lá. Então eles o convidaram na época para ingressar na Força Especial, mas alguns ogros apareceram e todos correram. Ele ri dizendo que estava brigando sozinho e começou a superá-lo, então ele teve que se aposentar. Um deles foi feroz e Rama deduz que deveria ser Gibo. Afinal, é uma cabeça grande, mas ele também percebe que essa é a razão pela qual houve tantos aventureiros por perto. Há uma operação em andamento para caçar ogros. Ele se pergunta se deve voltar e avisar seu clã, e por enquanto deve lidar com o Príncipe Azul aqui. Ele o enviará de volta antes que eles cheguem à barreira. O Príncipe Azul olha para ela dizendo friamente que, estando sozinha no território de ogro, talvez ela também. Sua voz sai e ela entrou em pânico se ela a descobriu, mas ele diz que deve ter se separado dos pais. Isso parece tão ridículo que Rama não pode acreditar. Ele se ajoelha dizendo que ela o está guiando quando ele deveria estar o contrário. Rama se pergunta por que eles a tratam como uma menina, mas ela está feliz por não a descobrir, como está falando na língua ogra. Sua língua atrai. Mas não é tão pequeno que a confunda com uma garota. Ele diz ao Príncipe Blue que ele é praticamente adulto e está viajando sozinho desde o início. O enorme é ele. É tão grande quanto a motocicleta. O Príncipe Azul se levanta, fica nervoso e pede desculpas, mas Rama o tranquiliza, dizendo a ele que eles lhe disseram que ele é pequeno. Ele, entusiasmado, responde que lhe disseram que ele é muito grande. Quando criança, eles o incomodaram chamando-o de boi, um animal gigante que fica ao redor das montanhas. Rama o tranquiliza e se vira. Ele tenta se aproximar perguntando seu nome e apresentando-se como Sati, embora ela possa chamá-lo. Rama se apresenta dizendo que pode não ser aventureiro, mas continua a viajar. Ele diz a ele que não é tão formal e aceita sua bondade. Ele se pergunta por que usa um capuz se não é aventureiro. O que está escondido? Ela ajusta o capô. Bem, seria um desastre se eu descobrisse sua buzina. Ele só diz que tem seus motivos e que não deve cheirar. Ao aceitar a explicação, ela pede desculpas e admite que ele não esperava que fosse revelado de qualquer maneira. Ela observa nervoso se ele é um aventureiro para melhor ou para pior, não esconde nada e parece um cara simples, mas deve estar alerta até que ele chegue à barreira. Aquela barreira é guardado pelos cavaleiros o tempo todo. Um deles cumprimenta Ali e pergunta se os outros aventureiros já retornaram. Alguns fizeram isso e não haverá operações em breve. Rama está feliz em saber que seu clã está seguro. O guarda diz que se sente curioso para quem é Rama porque não se lembra de tê-la visto com o grupo. Rama tenta se passar por aventureiros, mas ele percebe que descobrirá que sua mentira é mais improvisada. Surpreendentemente, para a capa dizendo que ele esteve com ela desde o início. O guarda duvida, mas ele acrescenta que é tão pequeno que é facilmente perdido. Essas palavras o atingiram em seu coração e, enquanto falam, ele não gosta de nada para chamá-la. Mais tarde, ele pede desculpas por isso e ela se pergunta por que a está cobrindo. Ele sussurra que é apenas para devolver o favor, porque ele parecia estar com problemas. O guarda pergunta para onde eles estão indo.
Ela diz nervosamente que vai responder com entusiasmo que ele também vai lá, para que eles viajem juntos. Por mais que ele tenta se livrar desse cavalheiro de armadura brilhante, ele não pode. Nervoso, aceite sua oferta e o guarda aconselha que você tenha um companheiro mais seguro à medida que acamparão. Ela até acha que tem mais energia de cachorro grande do que urso. Eles se despedem do guarda e vão embora. Quando ele propõe comer juntos, mas ela só quer esperar do lado de fora. Ele insiste, mas ela fica para trás verificando seu mapa. O destino final fica ao norte do continente, no meio de outra corrida. Esse foi o lugar onde ele conheceu o demônio, em seu antigo castelo. Ela tentou se livrar de Al, mas acabou com um companheiro de viagem. Eles retomam o caminho e atravessam belos campos onde os moradores colhem. Quando ele sorri dizendo que o arroz a partir daqui é muito bom e que é apenas a hora da colheita. Eles cruzam pontes, as florestas cruzam. Ele diz a Rama que pode ir em silêncio, no seu próprio ritmo, que não precisa seguir o dele porque é enorme, mas ela lembra que está caminhando em seu caminho habitual. Além disso, ele bate no peito, perguntando o que acontece com sua armadura. Ele não é um cavaleiro e, como aventureiro, seria mais fácil se mudar com a armadura de couro. Parece muito pesado, mas em segredo, ela percebe que a armadura está encantada. É muito difícil imbuir a magia nos metais, e no entanto, essa armadura transborda de magia. Talvez seja por isso que ele não conseguiu sentir sua presença nas montanhas e ele não soa quando anda. Esse tipo de armadura geralmente é reservado para os grandes heróis da realeza ou seus descendentes dizem que a armadura é um objeto encantado e uma relíquia de sua família. Rama se pergunta se ele pertencia a um herói, mas de repente começa a chorar e admite que não tinha dinheiro, então ele simplesmente a levou de sua casa em vez do couro e a usou desde então. Rama parece bobo por ser tão cauteloso com ele. Ela adverte que os cavaleiros o caçarão se ele tentar vendê-lo e ele responde que sabe disso. Ele também diz a ela que ela está carregada de magia e ela diz que, desde que não seja alguém capaz de usar magia, poucos cavaleiros podem notar encantamentos. Ele suspira aliviado e ela brinca dizendo que o urso de boi não precisa se preocupar em pegá-lo. Mais tarde, Campania pergunta por que ela quer ir até ela. Ele diz que está procurando algo na guilda dos aventureiros, informações. Ela se pergunta o que será. Mas ele lembra que chora muito quando nem sequer mostra seu rosto real sob o capô. Smile e Brent pede desculpas. Ele havia sido levado por sua atmosfera amigável e pede desculpas também, dizendo que não precisa mostrar seu rosto ou qualquer coisa, ele só parecia curioso como a conversa terminou. Rama ri e ele pergunta o que é tão engraçado. Ele fica lá como uma criança inocente e ela ri dizendo que é por causa de sua linguagem corporal. Se você não tem nada a esconder, então devo dizer isso. Talvez ela saiba de uma coisa. Ele duvida um momento e olha para as chamas dizendo que está procurando uma espada. Ele está procurando a espada sagrada de Caro. Os olhos de Rama se abrem de surpresa, porque esse era o lençol tão macio em sua vida passada como um herói. A espada sagrada do curral era uma das 3 espadas divinas forjadas pela deusa da própria justiça. Foi criado para derrotar o demônio e foi a espada que ele sofre como um herói. Ao amanhecer, Al bosteza satisfeito porque dormiu muito bem, mas acontece que estava de plantão a noite toda e foi Rama quem dormiu. Ela diz a ele que, se houver perigo, ela sentirá. Eles não precisam de guarda nem nada, mas ele olhou para seus olhos. Ela, corou, escuta como ele balbuciando que ele não tira o capuz ou o sono e queria tirá-lo. Ela se pergunta por que está tão obcecada com isso e carimba um papel em seu rosto, dizendo que deveria estar mais interessado em suprimentos do que em sua camada. Para responder que é ofensivo supor que, embora agora seja sem um difícil, eu nunca roubaria. Embora Rama se pergunte como ele pode suportar com tão pouco sono, ele sorri dizendo que não é tão macio a ponto de cair após uma noite difícil. Eles retomam a viagem e desta vez ele pergunta por que ele viaja. Embora não seja aventureiro, sua equipe parece estranha. Com capuz, máscara e armadura de couro, parece um assassino. Ela explica que a espada longa é para proteção. Você não pode revelar o verdadeiro motivo da sua viagem. Ser candidato a demônio não é algo para se libertar em uma conversa trivial. Então ele só diz que é para a vila dela, que é a missão dela. Ele aceita e ela pergunta sobre a espada que ele está procurando. Ele deveria estar na igreja da deusa da justiça. Rama se lembra de como a deusa da justiça escolheu homens e mulheres corajosos para salvar o mundo quando a calamidade chegou. Em sua vida passada, a deusa apareceu a ela em um sonho e declarou o escolhido, dando-lhe a espada sagrada e o poder de destruir o mal. Quando ele acordou, a espada estava debaixo do travesseiro e estava exausta de lutar contra os demônios dia e noite. Quando ele chegou à igreja,
ele foi oficialmente coroado como um herói. Bons tempos para Filial. Ele foi submetido a um treinamento intenso até fazer dele um especialista em cercas e magia. A igreja cuidou de tudo. E como a deusa não permitia que ninguém, exceto os heróis, empunhasse a folha, eles a mantinham na igreja sempre que o herói não a usava. Então, naturalmente, após a batalha contra o demônio, a espada teve que retornar à igreja. Ele explica que 16 anos antes da batalha, a espada foi perdida. Depois que o demônio foi derrotado, os senhores entraram em seu domínio para ver o que havia acontecido e encontraram os restos do herói e do demônio, com destruição em todos os lugares. Mas, no final, havia apenas a cápsula e o demônio teve que roubar a espada. Rama se lembra de ter lutado contra o demônio 16 anos atrás, blow by blow, de frente para ele quando tudo parecia perdido. Lembre-se de inchar o lençol contra o diabo e que ele o parou alguns centímetros do pescoço dela. Ele também se lembra de como seu braço quebrou sob pressão e voo, quando alguém deveria ter tomado diante dos cavaleiros e Rama se pergunta se houver avistamentos da espada. Ele explica que houve alguns avistamentos, mas que eles são apenas rumores. A espada sagrada ainda aparece perto do lugar da batalha. Rama olha para a mão dele e se pergunta se ele seria capaz de invocar, já que a igreja não a possui, mas isso também revelaria sua identidade como a heroína antiga. Decide investigar por enquanto. Ele pergunta se sabe onde lutou contra o último herói contra o Rei Demônio. Ele explica que estava no coração do território Filston, ao norte do continente, uma terra governada pelo Rei Demônio. Rama se pergunta como você pode encontrá-lo quando não é os cavaleiros mais qualificados. Ele, algo nervoso, coincide. Mas ela diz que seria mais rápido olhar em Filston. Ele ri, imaginando se o que ele quer é se lançar em uma missão suicida no coração do território demoníaco. O silêncio de Rama deixa claro que ele diz isso seriamente e esclarece que ele não tenta forçá-lo nem nada, mas ele a interrompe e fica em silêncio por um momento. Ela se pergunta por que não descartou a ideia de explorá-la. Ele está considerando isso, portanto, deve haver algo por trás dela. Pergunta qual é a razão pela qual a espada quer se tornar um herói, mas ele ri dizendo que ela é um covarde e que nunca poderia ser. Ele explica que seu amigo de infância trabalha na igreja e que ela fez uma promessa quando eram crianças, então se tornou uma aventureira, para encontrar a espada. O ramo curto direto e pergunta se ela está apaixonada por essa garota. Ele está congelado e corado. Nervosa, ela diz que é uma serva de Deus, mas Ramo pica dizendo que o clero também pode se apaixonar. Ele começa a pressioná-lo com perguntas e detalhes sobre sua vida amorosa suculenta, mas ele simplesmente corre. Eles chegam ao reino de Yaskal. Embora Rama já estivesse lá às vezes em sua vida passada, tudo mudou. Eles chegam à guilda e o corredor da informação deve andar por aí. Todo mundo começa a elogiar sua armadura de prata e Rama percebe que ele se destaca demais. Mas parece que sua equipe brilhante é o melhor imã social, porque até os bandidos querem falar com ele. Eles até confundem Rama com seu servo. A recepcionista diz a eles que o contador de troca de informações está lá. Ele responde que só quer algumas informações e fornece seu cartão. Acontece que é um aventureiro de terceira classe, o que é bastante forte. Ela imediatamente o trata com cortesia e ele pergunta sobre o paradeiro da espada sagrada. Sem nem tentar, o garoto a deixa nervosa e ela, corando, vai procurar o que tem. Rama desvia o olhar e maldições, porque nunca foi popular em sua vida passada, mesmo que ele fosse heroína. A recepcionista revela que cerca de 5 anos alguns aventureiros carregavam uma espada que parecia a espada sagrada para a capital do país. Na guilda, enquanto os aventureiros escolhem suas próximas missões, Léo está montando uma birra para a espada. Como é possível na capital real? Ela diz que, embora se pareça com a espada de Kar, eles não podem confirmar se a cópia é autêntica ou barata. Ele está atualmente em exibição em uma antiga capela da Casa Real. Foi descoberto em um covil de demônios na floresta de Filstrom, quando alguns aventureiros de segunda classe que estavam coletando ervas e tráfico de drogas encontraram um poder estranho. Como estava muito quente ao toque, eles a envolveram e a levaram de volta. Rama lembra que a espada sagrada só poderia ser usada por um herói e que apenas um herói poderia tirá-la da vagem. A última que tentou sem ser um herói acabou carbonizada, mas ainda assim ela duvida que seja autêntica. A maneira como foi encontrada sugere que é, mas sendo a espada da deusa, deveria ter sido levada ao reino da Veneria, onde está a sede principal da igreja. Então, por que o povo da capital o preserva?
A recepcionista diz que os aventureiros que a recuperaram estavam sob contrato com esse país, então foram obrigados a seguir suas ordens. Os aventureiros que fazem ordens de coleta ou caça são divididos em 8 classes e a primeira é a mais alta. Esse título é os 5 aventureiros mais fortes do mundo e diz-se que não há missão impossível para eles. Os da segunda classe permanecem bastante fortes e têm permissão para entrar em territórios muito perigosos, embora não haja garantias de retornar. Enquanto isso, Zad está em terceira classe. Ele é um guerreiro formidável, capaz de enfrentar ogros ou tritonas sozinho. Rama se lembra da surpresa da recepcionista quando soube que era de terceira classe, porque a maioria quase não chega em quarto. É um trabalho perigoso, afinal. Ao contrário da maioria dos aventureiros que trabalham sozinhos, alguns especiais estão vinculados a contratos que lhes dão estabilidade e fama. Rama pergunta seu plano e ele sorri dizendo que eles podem verificar se a espada é real e, assim, realizar seu sonho de infância. É por isso que ele irá à capital para revisá-lo. Ele também quer assumir uma missão na estrada. Ele pergunta a Rama o que ele quer fazer e ela pensa. Ele planejara visitar o território de Filstrom e responde que é uma pena. Ele diz a ele que, se ele não tivesse recebido notícias sobre a espada, eles poderiam ter viajado um pouco mais. Rama olha para ele se perguntando se ele é um idiota ou sentimental, mas ele diz a ele que, de tudo que viajou, ela foi a melhor, a mais atenciosa, embora não tivesse coisas, e que ainda não a viu sem capuz. Ele sorri com um ar ameaçador dizendo que eles passaram tanto tempo juntos que ele sente que eram amigos. Ele até sugere que eles verifiquem se a espada é real e depois direcionará seus passos para Filstrom. Até Rama está um pouco relutante em se separar, mas o que ele pode fazer? Sua missão é participar de uma reunião de monstros prontos para lutar. Se você aceitar, eles o matarão, e mesmo que ele tente protegê-lo, ele acabará vendo isso como um monstro. Se isso acontecer, eles teriam que se separar em muito mais condições mortais. Ele imagina lutar contra ele e suspira. Ele diz que, se a espada é verdadeira, não haverá necessidade de ele segui-la. Então eles vão verificar. Afinal, onde ela aborda até os primeiros aventureiros da classe perdem a vida, mas ela não espera que a queda sem lutar. Ele diz a ela que ela pode consertá-los com sua espada, mas ela insiste que não há necessidade de arriscar sua vida. Ele grita que é suficiente e todo mundo está congelando. A recepcionista aprecia sua paciência e pergunta que tipo de missão ela aceitará. Ele decide sair para a capital em 3 dias, escoltando um comerciante. Vaga pela pousada e uma mulher voluptuosa aborda. Perguntando a ele se ele quer passar por suas instalações, onde garotas bonitas estão esperando por ele. As grandes barbas de boi se escondem atrás do ramo, e ela se pergunta o que acontece com ela. Ele treme, confessando que tem medo das mulheres. Alguns o incomodaram quando criança, e ela não pode acreditar que ela é uma covarde com eles, mas ele diz isso seriamente. Ele estava apenas aparecendo para a garota da igreja. Mas na verdade assusta quando o assedia. A mulher olha para eles e os confunde com um parceiro, desculpando-se dizendo que, em suas instalações, as paredes são grossas, para que os ruídos não passem. Finalmente, eles chegam à pousada e Rama quer explorar a cidade e ver onde está a espada. Mas ele diz que 3 dias são muito longos, que a viagem será longa e que eles devem sair em breve. Rama se pergunta se ele ainda quer acompanhá-la. Ele diz a ele que, se ele quiser ir sozinho, não intervirá, mas no fundo ele quer viajar com ela. Rama olha para ele sem ter certeza de como ele se sente. Ele decide acompanhá-lo à capital e depois decidir lá. Como noite, eles decidem comer algo em uma taberna que ela conhece bem. É chamado de pavilhão de cauda de dragão. Ele comenta que o nome está curioso, porque os peixes de dragão são raros. Vê-los da natureza deve trazer boa sorte. Ele conta a história para trás e ela diz que ele costumava fazer um ritual passando quando ele visitou o lar. Lembre-se de quão boas eram as bebidas e o quão incrível era tudo quando o proprietário ainda tinha uma neta. Na chegada, uma linda garota os recebe. Rama pede uma bebida forte e um pouco de peixe de dragão, mas a garota, desculpe, diz a ela que eles não têm. Rama pergunta por quê e a garota explica que um triton está voando no rio onde eles pescavam. Ronald se pergunta para esse monstro, por que apenas aventureiros de terceira classe podem lidar com algo assim? A garota diz que tentou entrar em contato com aventureiros. Mas os fortes já têm outras ordens. Rama olha para o e ele, nervoso, responde que já está comprometido com a escolta comerciante. Rama decide cuidar de si mesma. Eles alcançam os arredores do Ari, com efeito, um triton está devorando peixes. Rama quer acabar com esse tipo aquático, embora ele duvide de deixá-lo à tarefa. Rama se pergunta por que ele está lá primeiro, se ele nem receberá uma recompensa.
A força de um Triton na água não é uma piada. Uma vez que ele teve que se juntar a 2 aventureiros da terceira classe para reduzir eles lutaram com tudo e, depois de aconselhá-lo, eles só podiam vê-lo fugir da água. Rama não pode acreditar que é tão forte, mesmo assim, tão covarde. Ele decide cuidar dela, embora ainda esteja desconfortável. Ele não tem certeza de deixar a amiga dela fazer uma morte segura. Logic diz a ele que ele será melhor para ambos. O Triton os vê. Seu plano é atraí-lo da água e acabar com ele no chão. Rama lança um download mágico e o Triton tenta mergulhar mais. Rama desencadeia um ataque devastador e abre o mar como uma certa pessoa famosa. Ele se joga contra o Triton, mas vai em direção a mancha de sua espada, mas mal salta nas escalas duras do monstro. As trocas de Triton sopram com ele e lutam por um tempo. Ao bloquear cada ataque e consegue alguns bons cortes, o Triton começa a voltar para a água. Mas Rama interrompe a fuga e evoca uma esfera que o distrai o suficiente para ser decapitado. Mais tarde, ele celebra um retorno do peixe do dragão com boas bebidas, e ela diz a ele quem é bastante forte. Eles começam a beber sem parar e a recepcionista está feliz. Ele pergunta se ela é uma mulher. Ela, nervosa, se pergunta o que se trata. E se ele estiver no corpo de uma mulher? Ele imediatamente começa a se comportar como um nerd, ficando nervoso e dizendo que parece que ele não é um menino. Ela o libera que é mais denso que um bloco de tofu. Não é a primeira vez que ele a vê sem máscara. Ele, nervoso, apenas diz que não pode acreditar. Ele também entende por que aquela mulher voluptuosa os havia deixado em paz antes. Nervoso, ele diz que eles não devem ficar na mesma sala, mas ela lembra que eles já fizeram isso uma noite e que isso não deve torná-lo estranho. Além disso, ela tem seu amigo de infância esperando por ele. Ele cora para ficar vermelho como tomate, nervoso, aceitar o plano. A garçonete sorri, dizendo que eles se dão muito bem. Então serve seu peixe-dragão especial. Rama sorri olhando para o prato, lembrando sua vida passada e como o homem tipo serviu na mesma refeição. Desfrute e acompanhe-o com um jarro de rum, e ela sorri e decide pedir uma grelha. Finalmente, eles chegam ao distrito onde devem encontrar o comerciante. De fato, seu aprendiz os cumprimenta agitando seus braços com entusiasmo. O comerciante é apresentado como Zenon. Os leais sorrisam com entusiasmo enquanto mostram-lhes os cavalos e carrinhos que eles devem proteger no caminho para a capital. Eles realizam a viagem e o Zenon, obrigado, porque, graças a eles, agora eles podem retomar o suprimento de peixes-dragão. A carga inclui até o caviar de peixe-dragão como um presente para o rei. O Zenon sorri dizendo que eles são ovos salgados congelados da mais alta qualidade. O aprendiz diz a eles que eles se sentem muito seguros com os aventureiros tão poderosos ao seu lado. Rama aconselha que, se eles lutarem, ele é responsável por cavalos. Posteriormente acampando ao pé de uma montanha e, enquanto Rama e Lelé estão sentados um ao lado do outro, eles descobrem uma horda de duendes que os observam entre a folhagem. Embora Rama pudesse cuidar de todos sozinhos, Léo quer se juntar à luta, então ela só avisa que eles podem ver no escuro e que ela deve lutar perto da fogueira. Sendo meio ogro, ela também pode ver no escuro. Ele começa a suspeitar, se perguntando como ele pode ver no escuro. Mas sua própria explicação é inventada. Se ele foi capaz de abrir o mar, ver no escuro não deve ser difícil para alguém como ela. Rama observa os duendes, criaturas simples que normalmente atacam assim que vem alguém, embora geralmente obedecem a monstros mais altos. Na Vila de Ogro, eles eram escravos, então, vendo como estão organizados agora, eles devem ter um líder. Mas isso só pode perceber a presença de duendes, para que o líder deve estar observando de longe. Ele o avisa que o inimigo parece hábil e ela diz para ele se preparar. Os goblins carregam hordas e Rama anuncia a aproximação. Ambos adotam sua posição e preparam suas espadas. Como você pode entender o idioma dos monstros, Rama ouve que os goblins apontam para aquele para carregar armaduras de prata. Rama entende seu plano e diz àquele que, de acordo com o fluxo de sede de sangue, o está atacando. Ele, nervoso, se pergunta como ele pode saber, e Rama realmente pensa que não pode, que apenas inventou. Rama elimina facilmente um par de goblins e um comentário que o cara é forte, mas o da armadura de prata não é a verdadeira. Eles geralmente o confundem com o escudeiro deles e não podem culpá-los. Mesmo na cidade, eles tiveram a mesma impressão. Rama desviou o golpe de um duende e faz com que ele o chamasse de babá. Isso enfurece o duende, mas ele não pode fazer nada, cheio de raiva. Quando Rama corta, os outros goblins começam a protestar e se concentrar nele. Afinal, a babá é um insulto aos duendes, praticamente como equivalente à palavra proibida.
E agora eles vêm para cancelá-lo, mas ela se move entre a horda como dançarina especialista, deixando um traço de cadáveres em seu caminho com a espada pingando sangue no rosto daqueles que permanecem também se defendendo bem. Quando ele pensa que termina, observe uma adaga se voltando para a parte de trás da cabeça. Ele desvia e vê que vem dos arbustos. Então, alguém tenta dar-lhe um uppercut, mas ela se esquiva e pula alguns passos para trás, vendo alguém que claramente precisa de manicure e pedicure. O cara diz a ele que evitou sua emboscada 2 vezes. Rama observa o novato e percebe que ele é um vampiro. Os vampiros são uma corrida orgulhosa que há muito desenvolve uma maneira de sobreviver sem beber sangue. Na verdade, eles pararam de estar diante dos humanos sem qualquer motivo e aqueles que os evitam são vistos como inferiores. Eles nunca deixam suas casas ou territórios. Rama se pergunta por que apareceu e por que ele quer matá-la. O vampiro ri e tenta fazer a aura farmear, mas falha miseravelmente. É colocado em uma posição de corredor e gritos que não tem nada a dizer para aqueles que já estão mortos. Ele atinge um golpe dizendo que, se humano, ele teria arrancado sua cabeça. E, de fato, um corte aparece na bochecha do Ramo. Se humano, seu rosto seria um mingau esmagado agora. O vampiro parecia intrigado, imaginando como ele poderia suportar o golpe. Por outro lado, montamos um escândalo quando goblins derrubam um após o outro. O vampiro falou o rosto para ver que os duendes são praticamente inúteis. Rama tenta se curar com essa velocidade impossível, não pode interceptá-la com a espada. Mesmo o vampiro confunde com o escudeiro e carrega novamente contra ela, pensando que deixar sua arma era um sinal de fraqueza, mas, na realidade, Rama decidiu lutar contra o punho limpo. Ele se esquiva do ataque e conecta um direito que o faz sangrar e destrói a metade do rosto sem esforço. Entre o nevoeiro, o vampiro se eleva e ri, embora seu pescoço seja grotesco gêmeo. Ele comenta que é um bruto e se regenera instantaneamente. É isso que coloca o cabelo no fim de Rama. Eles enfrentam e ele percebe que a maneira como se esquivou e a força de seu golpe estão fora do comum. Não pode ser humano. Rama quieto e olhe para Al. Enquanto ele estiver próximo, ele não pode revelar a verdade. Cautelosamente, ele diz ao vampiro que subestima muito os seres humanos, mas o vampiro adota outra postura estranha, dizendo que se tornará o rei demônio e não tem tempo para ela. A menção do rei demônio a pega de surpresa e reconhece essa posição. Em sua vida passada, ele enfrentou um vampiro tão capaz de gerar uma explosão de energia que poderia até rivalizar com um ogro. Ele o avisa que seu abraço levará à própria morte. Mas Rama não teme a morte. Seu ataque é esmagar o oponente com os 2 braços, e no momento em que ela carrega, ela deve pregar sua espada. Ele se joga e parte seu braço com um golpe de karatê. Rama sofre, com ossos quebrados e articulações. Ele sorri, dizendo que é mais resistente do que pensava, que só quebrou o braço direito, mas promete acabar com seu sofrimento. Rama cria uma bola de fogo para ganhar distância. Ele fica surpreso que ele possa usar magia e o chama de ingênuo por não ter isso em consideração, embora continue com dor. O vampiro diz que, se não tão insolente, ele teria considerado que trabalhava para ele, mas agora está chateado. Rama rapidamente cura o braço direito. Mas ele finge que ainda é inutilizável para pegá-lo desprevenido. De repente, quando ele aparece dizendo que eliminou todos os duendes e que esse cabelo prateado é o único que restava, Rama olha para ele com um respeito renovado, porque, em plena escuridão, iluminados apenas pela fogueira, ele terminou com todos. Ela matou, é evidente, mas insiste em enfrentar o vampiro sozinho. Afinal, os vampiros são a segunda corrida mais poderosa após os dragões. Nem mesmo ela pode garantir a eles e também deve proteger Al. O vampiro sorri, aceitando o desafio. Ele diz que, se o escudeiro é tão habilidoso, o professor deve ser ainda mais. Mas quando ele fica surpreso ao ouvir o que o chamam de professor, o vampiro insiste que ele deve ser um cavalheiro e ramificar seu escudeiro. Quando ele esclarece que é apenas um aventureiro e que viaja com ela, mas o vampiro diz que é o guardião do padre. Ambos parecem confusos enquanto o vampiro diz que os inocentes não são feitos. Eles devem ser a delegação de padres enviados pelo reino e ele está aqui para matá-los e substituí-los. Afinal, os vampiros são uma raça demoníaca capaz de mudar de forma. Ela explica que eles nada mais são do que acompanhantes de um comerciante e seu aprendiz. E com sua energia de Golden Retriever, ele retira seu cartão de aventureiro dizendo que não protege nenhum padre. Mas o vampiro não acredita nele, dizendo que sua armadura brilhante é a prova de que ele é um cavalheiro e que seu escudeiro é talentoso demais. Se houver um cavalheiro e escudeiro, deve haver um padre na loja. O mercado parece confuso, perguntando o que acontece.
Ele diz que, se fosse um padre, carregaria um brasão de armas o tempo todo e esse comerciante não tem nenhum. O vampiro, desconfortável, percebe que ele colocou a perna. Ele estava errado sobre o objetivo, e isso já se torna estranho. Eles se olham, sem saber o que fazer. Embora tudo seja um mal-entendido, se Ramo deixar causar problemas com padres e outros viajantes, eles sofrerão. Eles devem parar aqui agora. Rama grita fogo e imediatamente o fogo queima. A vampira aceita o desafio, embora ela não tenha motivos para lutar. Ele quer fazer isso e isso requer tripas. Ele cria uma esfera de raio na mão e, quando as duas energias estão prestes a colidir, o vampiro toca sujo e aponta para Al. Rama desviou o ataque com uma bola de fogo e todo o campo treme com o confronto, gerando ondas de impacto. Rama faz o possível para proteger Al e o padre com seu fogo. Quando a névoa se dissipa, o vampiro se foi. Agora aproveite a aura. Deixando-se ver de um penhasco. Ele diz a eles que seu nome é Evius. Rama aperta os dentes enquanto o vampiro sorri e se aposenta. Ele diz para ele deixá-lo, que provavelmente é um vampiro capaz de enfrentar um aventureiro de elite. Ele lembra que eles tiveram sorte de sair vivos. Mas ela separa a mão e grita que o sol está do lado de fora e que seu poder é reduzido pela metade. Você pode derrotá-lo antes de causar mais problemas. Al se surpreende e lembra que sua missão é escoltar o comerciante. Seria um desastre se fossem atacados enquanto o perseguem. Rama, mesmo em conflito, olha para o comerciante e seu aprendiz indefesa. Aceite seu raciocínio e vire-se. O comerciante olha em volta, sem entender nada, quando ele sorri dizendo que eles só lutaram com problemas ao longo do caminho. O comerciante pergunta se está ferido, mas não é. Embora tudo pareça se acalmar, Rama ainda está chateado por ter escapado daquele bastardo enquanto o sol acabava. Faz um dia desde o ataque de vampiros e nada aconteceu.